Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Deus abençoe a todos. Deixa eu aproveitar que vocês estão em pé e vamos abrir o texto bíblico desta manhã, dessa exposição, que é a carta aos Coríntios, o capítulo de número 8. Essa sessão começa no capítulo 8 e vai até o capítulo 11, verso 1. Mas eu prometo que hoje eu não vou expor os capítulos 8, 9, 10 e o verso 1 do 11. Então, leremos apenas do verso 1 até o verso 8 do capítulo 8. A versão que eu utilizo hoje aqui de manhã é a ARA, Almeida Revista Atualizada. Repetindo então, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 8, do verso 1 ao verso de número 8. A palavra de Deus diz assim, me acompanhe visualmente, por favor. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas, se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós há um só Deus, o Pai de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a ele sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Ok, vamos orar. Que Deus nos ajude nessa manhã. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui, por este culto que o Senhor tem nos capacitado a prestar para Ti mesmo. Nós te louvamos, Senhor, porque aqui onde estamos temos liberdade de nos reunirmos como igreja, nos unirmos a um culto que nunca cessa e prestar a Ti o nosso serviço nesta manhã de domingo. Oramos por aqueles teus servos que estão em tantos lugares que não podem se reunir, onde são proibidos terem culto, mas aqui, ó Deus, nós somos gratos ao Senhor. E oramos por eles, pedindo que o Senhor dê a eles coragem, ânimo, para permanecerem firmes no Senhor. Querido Deus, estamos aqui diante desse texto tão difícil, e pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo, que as nossas reflexões aqui pela manhã sejam supervisionadas pelo Senhor, que as aplicações sejam relevantes e que diante deste assunto tão difícil, mas entretanto tão importante, tenhamos direções do Senhor para o modo como nos comportamos hoje em nossa vida cristã. Ó grande Deus, sendo assim, confronta-nos com a Tua palavra, fale-nos por meio dela. Ó Deus, ajuda-nos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se, por favor. Chegamos então no capítulo 8 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Os irmãos sabem que nós estamos fazendo essa exposição da primeira carta de Paulo aos Coríntios. O último capítulo, que foi o capítulo de número 7, as dúvidas eram sobre o casamento. Então, houve várias dúvidas sobre o casamento que foram respondidas pelo apóstolo Paulo. Eu quero lembrá-los de que a carta que temos em mãos, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, é uma resposta
resposta de Paulo a uma carta que ele havia recebido da igreja em Corinto com muitas dúvidas. Vamos lembrar de algumas coisas importantes aqui. A cidade de Corinto era uma cidade extremamente promíscua. A cidade de Corinto era uma cidade que tem pelo menos 2 portos, sem contar o canal que atravessava a cidade. Sendo assim, a pluralidade étnica de Corinto era imensa, já que Corinto recebia pessoas de todas as partes do mundo, já que Corinto estava na rota para todos os comércios. Então, ali na cidade de Corinto, você tem pessoas de todas as línguas, de todos os povos, você tem vários costumes, e é nesse lugar que Deus resolve plantar a sua igreja, num lugar onde a pluralidade étnica é muito grande, mas também onde a promiscuidade é muito grande. Lembram-se do verbo, do famoso verbo cunhado na época por conta da promiscuidade lá na cidade de Corinto, que era o verbo corintianizar, que não tem nada a ver com o nosso Corinthians, né? Não tem nada a ver. Os maldosos tentam fazer as ligações, mas não tenham essa ligação. Mas esse verbo corintianizar significava tornar promíscuo. Se você conseguia convencer alguém a ter as mesmas práticas promíscuas que você tinha lá na cidade de Corinto, significava que você estava corintianizando essa pessoa. Olha só, de tão terrível que era o ambiente onde Deus resolveu plantar a sua igreja. Deus resolve plantar a sua igreja aí. E esse povo está se convertendo. Pessoas de vários costumes, pessoas de várias nacionalidades, com várias culturas diferentes, e esse povo todo Deus reúne na igreja. Olha só, então qualquer coincidência não é mera, qualquer semelhança não é mera coincidência. Nós estamos aqui mais ou menos assim. Cada um de nós temos um costume, cada um de nós temos uma cultura, cada um de nós fomos criados de um modo diferente. Alguns são mais extrovertidos, outros mais introvertidos. Uns falam mais, outros falam menos. Um tem mais coragem, outro tem menos coragem. E Deus resolve reunir esse povo todo e chamar de seu povo, de sua igreja. E esse povo, diante daquilo que Deus está falando com eles, diante daquilo que Deus está movendo eles, diante daquilo que Deus está transformando em seus corações, tem várias dúvidas lá na igreja de Corinto. Então eles escrevem uma carta para o apóstolo Paulo, fundador da igreja em Corinto, e ao escrever essa carta eles têm várias dúvidas. Então a primeira carta de Paulo aos Coríntios é a resposta do apóstolo para minimizar, para resolver as dúvidas que os irmãos tinham. No capítulo 7, nós vimos as dúvidas sobre o casamento, e agora do capítulo 11, né, essa sessão começa, do capítulo 8, do verso 1, até o capítulo 11, verso 1, Paulo está tratando sobre as dúvidas, né, sobre as comidas sacrificadas a ídolos. Olha só, então esse não é um assunto qualquer, esse é um assunto que o apóstolo dá grande importância. Quais eram as dificuldades que os irmãos em Corinto enfrentavam? Ora, em Corinto, a maioria dos abatimentos, né, das carnes abatidas, dos animais mortos para consumo, a maioria dessa carne era abatida em um templo. Existiam alguns templos em Corinto, existiam algumas religiões em Corinto, e a maioria da carne era abatida dentro de um templo. E como é que funcionava? Parte dessa carne ficava com o sacerdote desse templo. O sacerdote ficava com parte, outra parte era utilizada nas festas que haviam em Corinto. Corinto era uma cidade extremamente festeira, por assim dizer, tinha festa para tudo, para toda e qualquer ocasião, então as pessoas se reuniam, então essa carne era usada para isso, e parte dessa carne era vendida nos armazéns, nos mercados. Então, essa carne que era abatida lá no templo, era vendida no mercado com um preço muito mais em conta, muito abaixo,
do que as outras carnes que não eram abatidas no templo. E você tem grande parte da população de Corinto que não tem uma condição financeira tão grande. Isso quer dizer que também boa parte dos irmãos da igreja não tem uma condição financeira que dá para escolher a origem da carne que estão comprando. Então era muito comum, ao ir no mercado, optar por comprar uma carne sacrificada a ídolos. Sendo assim, há algumas dúvidas que, pelo que Paulo responde ao longo dessa sessão que começa no capítulo 8, nós podemos então supor aqui, afirmar que existiam essas dúvidas. Uma das dúvidas era: os cristãos deviam participar dessas festas ou dessas refeições com essas carnes sacrificadas? Eu posso ou não posso comer? Uma outra dúvida levantada é: havia algum poder demoníaco na carne que pudesse prejudicar o crente? Quando eu como essa carne, significa que eu estou ficando fraco espiritualmente e o demônio está tendo força sobre mim? Algum poder maligno está exercendo influência sobre mim? E comprar e comer esta carne deixaria o cristão, então, impuro? Basicamente, essas três dúvidas levantadas são dúvidas extremamente ligadas à idolatria. E Paulo, então, tem que responder. Como é que Paulo faz? A proposta de Paulo, a resposta bíblica, se dá da seguinte forma. Capítulo 8, Paulo utiliza Cristo como exemplo e diz: a resposta cabal para solucionar esse problema é olharmos para o exemplo de Cristo e ver como o amor dele nos guia de modo que a nossa conduta não faça o outro irmão tropeçar. Então, a primeira resposta que Paulo dá é utilizando o próprio Senhor Jesus como parâmetro, como exemplo. Olhe como Cristo agiu e olhe como nós devemos agir. Então, essa é uma resposta. No capítulo 9, Paulo utiliza o seu próprio exemplo. E qual é o seu próprio exemplo? O exemplo que ele dá é ele abrindo mão dos seus direitos legítimos para servir a Cristo. Então Paulo diz: olha, eu abro mão de alguns direitos que eu tenho com a finalidade de servir a Cristo. E no capítulo 10, Paulo usa quem como exemplo? Paulo usa Israel, o povo de Deus, como exemplo. E a ideia no capítulo 10 é advertir a igreja para que a igreja resista o pecado da presunção, principalmente a presunção que leva à idolatria, tendo como exemplo, então, o povo de Israel. Então é assim que o apóstolo resolve essa questão. Ele usa o capítulo 9, capítulo 8, o exemplo de Cristo, capítulo 9, o seu exemplo, e o capítulo 10, o exemplo de Israel. Aqui no capítulo 8, o exemplo de Cristo, Paulo dá 4 grandes conselhos importantíssimos para a igreja de Corinto de como resolver essa questão da carne sacrificada a ídolos. Hoje, entretanto, eu quero me deter apenas nos 2 primeiros conselhos, para que na semana que vem nós possamos olhar para os outros 2. Aí depois é a nossa ceia e depois continuamos no capítulo 9 e depois capítulo 10, ok? Então a minha expectativa é que a sua Bíblia esteja aberta, porque quando nós olhamos para essa história, talvez você seja tentado, assim como eu fui, à medida em que estudava para esse sermão, a pensar da seguinte forma: não, mas essa questão está resolvida conosco, está tudo muito
tranquilo, a gente tem a nossa opinião formada sobre. A propósito, hoje as carnes que nós compramos nem são abatidas em templo, a carne que nós compramos ela é sacrificada, ou ela é cortada, o animal é imolado lá nos matadouros, tal, a Anvisa está de olho, tem toda essa questão. Eu não gostaria que você olhasse para esse problema particular de Corinto e ficasse preso nessa questão, porque há uma questão muito importante aqui. A liberdade cristã não pode abrir uma porta para a idolatria. A liberdade cristã, ela deve ser vivida de modo a honrar a Deus. E todas as vezes que a nossa liberdade é ocasião para pecarmos ou fazer outros pecarem, o que está ocorrendo é que a idolatria está instaurada em nosso coração. Existem questões que estão resolvidas para nós, mas quando nós dependemos dessas questões para viver, significa que isso é uma grande idolatria para nós. Então, olhem só os versos de número 1 aos versos de número 3. Eu projeto o texto aí na versão que eu estudei, mas você fique à vontade em acompanhar o texto na sua Bíblia, no seu dispositivo ou na sua Bíblia física. Olha só o que Paulo diz. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Observe que Paulo estabelece aqui algumas bases importantes, e tudo o que ele falará nesses primeiros versículos determinará o tom do que ele falará até o capítulo de número 11, verso 1, né? Apenas um verso do capítulo 11. Então, o que é que ele está dizendo? Primeiro, quanto à maturidade cristã, há cristãos maduros e cristãos imaturos. Existem cristãos que estão em um nível de maturidade maior do que outros. Isso não tem absolutamente nada a ver com a salvação. Isso não tem nada a ver com o fato de alguém ser mais salvo do que o outro. Apenas de que alguém está em uma posição de maturidade maior do que o outro. Imagine uma escada em que estar na escada significa ser salvo. Isso quer dizer o quê? Todos os cristãos estão na escada. Mas é verdade que alguns estão alguns degraus mais acima e outros mais abaixo. Significa que os que estão nos degraus mais acima são mais salvos do que aqueles que estão nos degraus mais embaixo? Não, de modo nenhum, porque a salvação diz respeito ao estar na escada. Entretanto, a maturidade, o modo como se relaciona com o mundo, o modo como vive a sua vida cristã, o modo como dá importância ou não às coisas de Deus ou às coisas que ofendem a Deus, estabelece, determina, nivela a sua maturidade. Eu gosto muito de uma definição que o pastor Marcos sempre usa para maturidade. A maturidade está proporcionalmente, óbvio que não é exatamente com essas palavras, o pastor Marcos usa palavras muito mais elaboradas, mas a maturidade está proporcionalmente ligado à sua capacidade de reconhecer suas fraquezas e depender da graça de Deus para aquilo que você vive. Maturidade é isso. Então, maturidade não necessariamente é sinal de triunfalismo, de poder. Não. A maturidade está no reconhecimento da dependência de Deus
e que você está disposto a modificar o seu modo de vida para honrar o Senhor acima de todas as coisas. Isso é maturidade. Uma outra coisa que é interessante que Paulo lida aqui é que geralmente os imaturos são os legalistas, gerando nos maduros a tentação de desprezo. Isso quer dizer o quê? Os maduros, aqueles que dependem do Senhor, aqueles que confiam na palavra do Senhor, aqueles que reconhecem que a graça de Deus é do começo ao fim da sua vida, tendem a olhar para os imaturos, e a imaturidade está no fato de que, sem uma determinada regra, eu preciso ver as coisas acontecendo, eu preciso ter coisas dentro de uma caixa, eu preciso ter leis muito bem estabelecidas, eu preciso ter um padrão, eu preciso ter uma regra, senão eu saio fora. Eu não consigo lidar com a multiforme graça e sabedoria de Deus. Deus está preso a uma caixa. E aquela caixa é aquilo e pronto, e acabou. Eu me prendo naquilo e aquilo vira para mim o meu ídolo, porque eu sou um grande legalista por conta daquilo. Daqui a pouco nós usaremos alguns exemplos para que todas essas frases façam mais sentido. E uma terceira ideia importante é que na vida cristã, conhecimento e amor devem andar juntos. Então, como é que Paulo estabelece a resposta para o problema da idolatria ou para o problema se eu posso ou não comer carne sacrificada a ídolos? Paulo, então, vai, antes de dar a resposta cabal e final, né? Paulo não fica em cima do muro. Antes de dar essa resposta, ele coloca essas bases. Ele diz: para a resposta que eu darei, saibam que existem alguns mais maduros que vão entender e outros não. Saiba que os imaturos geralmente precisam de uma regra, de uma lei, são os legalistas. E essa legalidade, esse legalismo produz nos maduros a tentação de desprezo. É por isso que nesse texto bíblico que nós acabamos de ler, ele vai dizer: cuidado com o conhecimento, porque o conhecimento ensoberbece. É por isso que o conhecimento, quem conhece a Deus, sabe que o amor edifica. O fato não está em só saber, o nosso saber tem que estar andando junto com o nosso amor. E aí então, Paulo vem com outro trecho importante, que para mim está aqui a principal resposta de como lidar. Está aqui o aparente descer do muro, se bem que Paulo nunca subiu nele. Qual é a sua resposta, Paulo? Nós temos essa dúvida. Então ele responde: olha, no tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus, porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Olhem só, o que Paulo está propondo, a resposta que Paulo está propondo é a seguinte resposta. Primeiro, o ídolo não é nada e, portanto, não tem poder algum. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é: pouco importa se uma carne se o abatimento de um animal é feito em um matadouro ou é feito em um templo. O ídolo não tem poder nenhum para influenciar absolutamente nenhum alimento. Ele não é absolutamente nada. Em outras palavras,
eu e você, muito provavelmente, estamos lembrando das famosas festas de um monte de santos e de um monte de coisa em que é entregue várias comidas, né, vários doces e por aí vai. A grande questão é que o ídolo não tem poder algum para influenciar ou dar nenhum poder a nenhum alimento. Essa é uma resposta. Segundo, o Pai é todo-poderoso, Criador de tudo e Senhor de todos. Então, deixa eu adiantar uma coisa que Paulo falará lá na frente. Se entendemos que é Deus quem criou esse animal, e se essa carne, se esse alimento vem oriundo de uma criação de Deus, a quem devemos dar graças, senão ao próprio Deus? Porque é Ele quem é o Criador de tudo. Observem que o mecanismo da resposta de Paulo é um mecanismo que nós utilizamos muito no aconselhamento bíblico. Tudo depende da sua cosmovisão de onde viemos. Se você é um evolucionista ou se você é um criacionista. Se você acredita que o mundo veio por si só, de uma grande explosão, ou se você acredita que há um Deus inteligente, sábio, poderoso e eterno, capaz de criar todas as coisas pelo poder da sua palavra. Se você crê que Ele é o Pai todo-poderoso, Criador de tudo e Senhor de todos, logo, só há apenas um único Deus quem dá a nós o alimento. E observe que Paulo, de modo estratégico, já vincula a figura de Jesus, do Filho, porque Paulo está ao longo da carta de Corinto lidando também com a importante teologia da Trindade, colocando Cristo ao lado de Deus, dizendo que o Filho é Criador e Senhor de tudo e de todos também. Quando nós olhamos para isso, então, olhem só os versos de número 7 e o verso de número 8, que foi até onde lemos, Paulo ainda está respondendo. Entretanto, não há esse conhecimento em todos. Que conhecimento? De qual conhecimento Paulo está falando? Do conhecimento de que Deus é Pai Todo-Poderoso, Criador de tudo e todas as coisas existem por meio dele, e de que o Filho está do seu lado. Esse conhecimento não está em todos, e isso aqui é uma tristeza, é uma constatação triste do apóstolo, porque todos aqui se referem a quem? Todos aqueles moradores da cidade de Corinto? E a resposta é um sonoro não, mas todos aqueles que estão na igreja, com dúvida. Olha, que constatação triste. O apóstolo está dizendo: nem todos vocês da igreja de Corinto, que são povo de Deus, conhecem de fato a realidade de que Deus é o Senhor de todas as coisas. Não conhecer isso, de que há apenas um Senhor, né? Nós aqui de novo voltando aos 10 mandamentos. Não reconhecer que há apenas um único Deus, de que é Senhor de todas as coisas, é diretamente, há um impacto diretamente ao modo como você interage com o mundo ao redor. Porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, olhem só, alguns irmãos ainda fletavam com os seus ídolos antigos, ainda estavam vivendo sobre a influência de ídolos, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. E aqui eu gostaria de dar uma pausa e pensar com vocês um pouquinho sobre o que é que Paulo está querendo dizer com essa palavra consciência contaminada.
a expressão que Paulo utiliza, a palavra que ele faz questão de utilizar, é uma palavra que dá a ideia. Sabe quando você vai em um rio ou em uma praia, em que você está em um determinado local e você consegue enxergar o seu pé de tão limpo que é? Você fica lá parado um pouco, porque até você chegar ali, você mexeu no fundo daquele rio ou daquela praia, então você espera acalmar e você consegue enxergar limpidamente os seus pés. Você sabe onde está o seu pé direito, onde está o seu pé esquerdo, você consegue ver ali o fundo daquele rio ou daquele local da praia onde você está. Mas, de repente, você resolve fazer uma experiência. E você então mexe o seu pé no fundo do rio, ou mexe o seu pé no fundo do local onde você está na praia, e de repente fica turvo, há ruídos externos. E aí fica difícil de enxergar o seu pé, porque aquele barro do rio ou a areia da praia mexeu-se de tal modo que ficou turvo e você não consegue ter clareza e enxergar aonde estão os seus pés. Você sabe que seus pés estão ali, mas você não consegue mais enxergar. Pois bem, quando Paulo diz aqui que a consciência fraca vem se contaminar, Paulo está ligando isso, está amarrando isso à seguinte realidade: o fato de não se relacionar com o Deus verdadeiro e de não entender quem é Deus de fato, deixa a sua consciência suscetível a essa turvalidade, e a sua consciência não consegue enxergar quem é Deus de verdade. Isso é o efeito que causa não viver a realidade, não ter o conhecimento de quem é Deus para a sua vida. Isso é tão importante porque o que é a comida no final das contas? Alguém poderia retrucar Paulo e dizer, mas Paulo, olha, a nossa dúvida é sobre a comida e você está falando de outra coisa. Olha o que Paulo diz, não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não a comermos e nada ganharemos se comermos. Olha o nível que Paulo chega. O que Paulo estabelece o problema não é a comida, mas o problema é não reconhecer Deus como o único Senhor. O problema não são as dificuldades que vocês estão enfrentando. Os problemas não são as crises que vocês estão enfrentando. O problema é não reconhecer Deus como o Pai Todo-Poderoso, Criador de tudo e Senhor de tudo. O grande problema é olhar para a comida, olhar para a carne aqui, como se ela pudesse te aproximar ou te afastar de Deus. O problema não é então o que vocês comem, o problema é o coração de vocês. Quem está no centro do coração de vocês? Sendo assim, o apóstolo estabelece que a ausência desse conhecimento é o que contamina a consciência. Comer ou não as carnes sacrificadas não mudará a nossa condição diante de Deus. Agora, olhem, se é verdade isso, a partir desse problema específico da igreja de Corinto, nós podemos pegar esses princípios e transportá-los para as dificuldades que enfrentamos hoje.
para os problemas que nós enfrentamos hoje. Quando nós damos tanta importância para um problema, não reconhecendo quem é o Senhor sobre todas as coisas, o que é que nós estamos fazendo senão a mesma coisa dessas pessoas da consciência fraca? Se é verdade que os problemas nos afligem, qual é de fato o modo eficaz pelo qual podemos alcançar de Deus a vitória sobre esses problemas? É entendendo quem governa o nosso coração. Uma das maiores lutas no aconselhamento bíblico e um dos caminhos mais dolorosos a se percorrer é encaminhar o aconselhando ao fato de que no seu coração deve existir apenas um único Deus, o Senhor, o Eterno, o Criador de todas as coisas. Pegue, por exemplo, uma enfermidade que enfrentamos. A enfermidade em si não é o problema. O problema é a falta de confiança que temos no Deus poderoso para nos curar ou não, para estar ou não conosco no momento de aflição que enfrentamos. Você pegue então o problema de carnes sacrificadas a ídolos e aplique ele a qualquer outro problema que tenha nos atrapalhado com Deus. E daí descobriremos quem é que governa o nosso coração. Suponhamos que aquilo que esteja nos afligindo, aquilo que esteja tirando o nosso sono, aquilo que esteja deixando-nos tão preocupados, seja, por exemplo, o fato da nossa condição financeira. Se é verdade que as finanças nos deixa tão angustiados ao ponto de não darmos a Deus um tempo de qualidade hoje de manhã aqui, é verdade que quem comanda o nosso coração não é o Senhor, o conhecimento de que Ele é o provedor, de que Ele cuida de nós e de que Ele é o nosso sustentador, está em conflito com a nossa prática. Se deixar os nossos afazeres para cultuar ao Senhor é algo que, na nossa perspectiva, é um motivo de prejuízo, então há um problema muito sério com aquilo que conhecemos do Deus, o provedor de todas as coisas. Se a nossa segurança está naquilo que eu posso ou não posso fazer, e não naquilo que Deus pode fazer, então nós temos um problema muito grande. A realidade de quem é Deus está se afastando de nós. A nossa consciência está como águas que podem ser turvas a partir do balançar e de mostrar alguma coisa, e não enxergaremos quem é Deus. Quando nós olhamos para isso, a pergunta que sobra, e eu não a responderei hoje, mas já provocarei você para a semana que vem, é: como lidar com isso? Como lidar com uma consciência fraca? Como lidar com o fato de que eu não consigo me concentrar na pessoa de Deus? Como resolver o problema de que eu estou negociando quem é que fica no trono do meu coração? Ora eu ponho Deus, ora eu removo Deus, se é possível isso acontecer. Como é que eu lido com aqueles que não têm esse conhecimento? E uma coisa que nós podemos aprender com o Senhor Jesus é que Ele, independentemente das circunstâncias em que estava vivendo, enquanto no seu ministério terreno,
estar com Deus a sós era algo fundamental para ele. Se o Senhor tivesse sendo tentado no deserto, ou após um grande milagre de multiplicar pães e peixes, não importava qual as circunstâncias, de triunfo ou de tentação, estar a sós com Deus e reconhecer quem é o Senhor é importantíssimo. Sendo assim, para esses dois primeiros conselhos que Paulo dá aqui no capítulo 8, o conselho de que a verdade deve estar acompanhada com um amor, isso quer dizer, o que é verdade para você e o que é o amor para você, nós podemos estabelecer a seguinte prática para a nossa vida: nenhum conhecimento nos afastará de Deus, se exercermos esse conhecimento com o amor que Cristo nos ensinou. Aquilo que sabemos sobre Deus não deve nos afastar de Deus, mas deve nos aproximar dele e do seu povo, dele e daqueles que pensamos ser fracos. Então, o que é a sua carne sacrificada a ídolos hoje? O que é que mais te incomoda? O que é que tem tirado a sua paz e promovido tantas dúvidas em você? Conselho de Paulo: Deus é o único Senhor. Ame-o acima de todas as coisas. Se entregue a Ele voluntariamente e sem reservas, e o Senhor será o seu único Deus, porque Ele é Senhor. Amém? Vamos em pé, vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por esse assunto tão difícil e delicado, mas que a tua graça nos ajude, ó Deus. Que o Senhor nos direcione, que a realidade da sua singularidade, de que o fato de que o Senhor é o único Deus, seja sempre presente em nossa vida. De que nada e nem ninguém ocupe o lugar que é do Senhor. E que, em relação aos que estão enfrentando essa consciência fraca e de que estão duvidando da realidade de que é o Senhor, que nós possamos amá-los, que nós possamos caminhar com eles, que nós possamos ter paciência com eles, para a glória do teu nome. Nós queremos te agradecer por este culto, Senhor. Te agradecer porque do início ao fim, a tua graça nos capacitou a prestá-lo ao Senhor. Oramos pedindo que o Senhor cuide dos enfermos, daqueles que não puderam estar conosco. Oramos pedindo que o Senhor nos leve em paz aos nossos lares e nos dê uma semana em que possamos viver a realidade do teu poder sobre nós, Senhor. Da tua mão poderosa sobre nós. Que nenhum ídolo possa ter tanta atenção nossa, mas que nós estejamos firmes no Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a enxergar as coisas claramente. Acalme as águas turvas dos nossos corações e das nossas mentes, para que possamos enxergar o Senhor no trono, governando tudo e todos, exercendo a sua autoridade e a sua soberania. Que o Senhor governe a nossa vida, que o Senhor governe o nosso modo de andar, ó Deus, para que possamos honrá-lo aonde estivermos.
Guarda os veículos que nos levarão para casa, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.